Estados físicos da matéria. Os estados físicos da matéria são três: estado sólido, estado líquido e estado gasoso. Os estados físicos da matéria apresentam características macroscópicas como: o estado sólido tem uma forma própria, um volume constante e é difícil de comprimir, portanto, de lhe fazer variar o volume. O estado líquido tem uma forma variável, tem um volume constante e é também, tal como o estado sólido, difícil de comprimir. E o estado gasoso tem uma forma variável, tem um volume variável, sendo fácil de comprimir. As características que foram atrás referidas podem-se compreender melhor aqui nesta imagem. Do lado esquerdo temos o estado sólido. Quando dizemos que tem uma forma própria, significa que ao colocar um corpo no estado sólido dentro de um recipiente, ele não vai adquirir a forma do recipiente, mantém a sua forma. Imagina, se pegares numa borracha e colocares dentro de um copo, sabes que a borracha não vai mudar de forma, vai mantê-la. O seu volume também é constante. Se eu comprimir o sólido, ele não vai alterar praticamente o seu volume. Quanto ao estado líquido, que é o esquema, a imagem do meio, é fácil compreender que ao colocarmos um líquido dentro de um recipiente, ele adquire a forma do recipiente. Se o recipiente for mais alto, mais achatado, mais arredondado, o líquido adquire a forma do recipiente onde se vai encontrar, mas o seu volume é praticamente constante. Portanto, se temos, por exemplo, 100 ml de água, o volume não vai variar, quer esteja dentro de um copo, quer esteja dentro de uma garrafa, o volume vai ser o mesmo. Quanto ao estado gasoso, que é o último exemplo, o do lado direito, sabes também com certeza que os gases adquirem a forma do recipiente, mas para além de adquirirem a forma do recipiente, adquirem também o seu volume. Portanto, os gases têm um volume variável. Se colocarmos um gás num recipiente de menor capacidade, ele vai adquirir esse volume. Se o colocarmos num outro recipiente de maior capacidade, ele vai adquirir esse volume. Os estados físicos e a agregação corpuscular. Microscopicamente, os estados físicos da matéria explicam-se em termos de agregação corpuscular. Agregar significa o quão juntos estão os corpúsculos. As forças de ligação que se estabelecem condicionam a liberdade de movimento e a organização dos corpúsculos. Estas são palavras-chave que é importante tu reteres: agregação corpuscular e forças de ligação. Quanto maiores são as forças de ligação entre os corpúsculos, menor é a sua liberdade de movimento e maior é a sua organização. Penso que não é difícil perceberes que se tens dois corpúsculos que estão fortemente ligados, eles não se conseguem mover livremente e podemos então dizer que se encontram muito organizados. Temos então aqui a caracterização microscópica dos três estados físicos. No estado sólido, as forças de ligação são fortes. Há uma pequena liberdade de movimento e as unidades estruturais estão muito próximas e muito organizadas. No estado líquido, as forças de ligação já são mais fracas do que nos sólidos. Já existe alguma liberdade de movimento e as unidades estruturais muito próximas, mas muito pouco organizadas. Por fim, no estado gasoso, as forças de ligação são muito fracas, existe uma grande liberdade de movimento e as unidades estruturais estão muito afastadas umas das outras e muito desorganizadas. Mudanças de estado físico. Ora, estamos a perceber que se vai existir uma mudança é que, por exemplo, o estado sólido muda para o estado líquido, ou o líquido para o gasoso para o líquido e assim sucessivamente. E como é que ocorrem estas mudanças de estado físico?
Ora, elas só se vão poder dar se existirem alterações na forma de agregação das unidades estruturais, ou seja, quer a forma como estão agregadas, organizadas, está também relacionado com as ligações entre essas partículas. Ou seja, para passar do estado sólido para o estado líquido ou do líquido para o gasoso, vai existir um aumento da liberdade de movimento, ou seja, vai existir uma diminuição das forças de ligação e vamos ter forças de ligação mais fracas e uma maior desorganização. Se passarmos do estado gasoso para o líquido e do líquido para o sólido, sabemos que a liberdade de movimentos vai diminuir e as forças de ligação vão se tornando cada vez mais fortes. Estas mudanças de estado físico têm um nome característico. Do estado sólido para o estado líquido, dizemos que ocorre uma fusão. Do estado líquido para o estado gasoso, uma vaporização. Do estado gasoso para o estado líquido, dizemos que ocorre uma condensação. E do estado líquido para o estado sólido, ocorre uma solidificação. Mas pode também ocorrer, embora não esteja aqui representado neste esquema, uma passagem direta do estado sólido para gasoso ou do gasoso para sólido, sem que haja a passagem pelo estado líquido. Nessas situações, nós designamos essas mudanças de estado físico como sublimações. E é tudo relativamente aos estados físicos da matéria. Deves rever este vídeo e fazer um resumo de aquilo que foi referido. Continuação de um bom trabalho.